Em um discurso, o presidente americano Richard Nixon pronuncia as seguintes palavras: "Vamos ajudar os cambodianos a se ajudar. Essa não é uma invasão ao Camboja. Mas o que segue leva ao genocídio de 1/4 da população deste país. As marcas do massacre ainda estão frescas na memória e no corpo de um povo mutilado, mas infelizmente não tão fresca no Ocidente. As fotos dessa galeria não são motivo de orgulho, e sim minha ferramenta de protesto, pois o que aconteceu no Camboja ainda hoje acontece em grande escala por várias partes do nosso globo." No final da década de 1960, o Khmer Vermelho, sob a liderança de Pol Pot, estava decidido a tomar o poder no Camboja. Dois fatores criaram as condições necessárias para que isso acontecesse. Em primeiro lugar, os bombardeios massivos que os Estados Unidos realizaram no país como desdobramento da Guerra do Vietnã. Em segundo, o golpe militar liderado por Lon Nol, que, com a ajuda americana, destituiu o rei do poder. O primeiro evento foi utilizado pelo Khmer Vermelho como propaganda para mobilizar a população rural do Camboja. O segundo provocou uma guerra civil no país, já que o governante destituído passou a apoiar o Khmer Vermelho na luta contra o governo de Lon Nol. A Guerra Civil Cambodiana teve início em 1975, quando esse partido conquistou a capital Phnom Penh. Após assumir o poder do Camboja, Pol Pot instituiu uma utopia agrária e promoveu o esvaziamento das cidades cambodianas, forçando a população urbana a instalar-se em fazendas de trabalho forçado. Além disso, o líder impôs o fechamento de hospitais, monastérios, escolas e fábricas. Pol Pot também aboliu a liberdade de expressão, com o fechamento de jornais e rádios. As fazendas de trabalho forçado obrigaram milhares de pessoas a instalarem-se em locais nos quais eram sujeitas a uma carga diária de trabalho pesado. As péssimas condições de vida nessas fazendas causaram milhares de mortes, provocadas pelos maus tratos, exaustão, fome e doenças contraídas. O período em que Pol Pot esteve no poder foi marcado pela perseguição a grupos religiosos. Monges budistas foram assassinados pelo governo. Essa perseguição fez com que, em 2 anos, não houvesse nenhum monastério em funcionamento em todo o Camboja. Além dos religiosos, o governo cambodiano perseguiu intensamente toda e qualquer influência estrangeira, sobretudo se fosse ocidental ou vietnamita. O Khmer fechou as fronteiras, além de ordenar que todas as embaixadas estrangeiras fossem fechadas no país. Pessoas que possuíssem qualquer instrução educacional eram presas, torturadas e executadas como inimigas do Estado. Internamente no Khmer Vermelho, também havia intenso monitoramento de seus membros. Todos aqueles que manifestassem oposição a Pol Pot e, principalmente, aqueles que simpatizavam com o Partido Comunista do Vietnã eram presos e executados. Ao longo de 4 anos em que esteve no poder, Pol Pot foi responsável por pelo menos 1,5 milhão de mortos. Existem estatísticas que afirmam que esse número pode ter passado de 2,5 milhões. O controle do Khmer Vermelho chegou ao fim em 1979, quando as forças comunistas do Vietnã invadiram o país e derrubaram o governo, libertando o povo da tirania e colocando um fim à violação dos direitos humanos. É lamentável pensar que esse ato contra a humanidade tenha ocorrido em nossa existência. Ao que parece, o homem não aprendeu nada com as guerras do passado. Ou pior, aprendeu bem como matar em larga escala. O mais triste é imaginar que, mesmo após o genocídio cambodiano, muitos outros ainda aconteceram e acontecem sem que vejamos as notícias.
Hoje, o Camboja tenta se reerguer da maneira como pode, mas muitos outros estão indo deitar em seu lugar. O Camboja era um país neutro durante a guerra no Vietnã. Os Estados Unidos da América o bombardearam para criar um outro conflito com o Vietnã. Camboja e Laos se tornaram os países mais bombardeados do mundo. Durante o regime do Khmer Vermelho, os Estados Unidos da América se retiraram do Camboja para concentrar suas forças no Vietnã. O Exército Comunista do Vietnã ficou no Camboja até 1989, quando o governo cambodjano voltou a se estabelecer. De maneira voluntária, o Vietnã se retirou do país e entregou sua administração à ONU. Pol Pot viveu embrenhado nas matas do Camboja até sua morte em 1998.